DI Conceitos. Me perguntaram muito, mas muito, nessa sexta-feira, o que é leilão de abertura e leilão de fechamento. O leilão de abertura, que eu erroneamente ainda respondi para algumas pessoas, disse que começava 5 minutos antes da abertura da sessão. Olha, o leilão começa 15 minutos antes. Então, a partir das 9h45, você já pode colocar ordens que vão participar de leilão. Então, o leilão de abertura começa 15 minutos antes da sessão de negociação em forma de leilão, para garantir a abertura de um preço justa. Então, esse leilão ele é feito para que, no começo, as ordens sejam colocadas, ordem de vendas, ordem de compra, para buscar um preço justo na abertura. Já o leilão de fechamento são os últimos 5 minutos antes do encerramento da negociação, com o objetivo de apurar o preço justo para o fechamento dos ativos. A formação desse preço teórico que é calculado, que é chamado de preço justo, e no caso eles chamam de a formação de fitting, segue alguns critérios. Esses critérios são: primeiro critério, o preço atribuído ao leilão é aquele para qual a quantidade de ativos ou derivativos é negociado. A maior quantidade de ativos ou derivativos é negociado. Eles olham todas as ordens de compra e venda e verificam aonde vai estar a maior negociação de preço. Esse vai ser o preço final do leilão. Então, no caso do HCTR, olhar as ordens, aonde, de acordo com as ordens de compra e venda, aonde vai ser a maior quantidade de execução, R$100. Então, foi esse preço que fechou. Havendo um empate no primeiro critério, ou seja, havendo 2 ou mais preços nos quais a mesma quantidade de ativos ou derivativos é negociada, seleciona-se os preços que menor desequilíbrio na compra ou menor desequilíbrio na venda. Então, vai alterar. Caso tenha empate, vai pegar aquele que menos vai alterar. Então, o leilão é para isso, para que quando tenha grandes vendedores, tenha um ciclo e que isso segure o preço ali o máximo possível. E o terceiro critério, havendo um empate no primeiro e segundo critérios, atribui-se ao leilão o preço igual entre os preços geradores do empate, no segundo critério, mais próximos da última operação, na qual a ausência desse, o mais próximo do preço de fechamento ajustado, ou ajuste de sessão de negociação com arredondamento. Então, em caso que... Então, sempre o preço busca... Estou falando então demais, né? Sempre o preço vai buscar, pessoal, o melhor, aquele preço que tem maior negociação de ativos. Então, o leilão traz esse equilíbrio. Mesmo, no caso, alguém chega lá, venda, eu quero vender por R$1. Aí está em leilão, não quer dizer que ele vai vender por R$1. A negociação vai fechar de acordo com as ordens de compra deles, das outras pessoas, e vai chegar num equilíbrio. Aonde está a maior quantidade negociada? Qual é o preço? Esse preço vai ser o preço fechamento. Teve pessoas que acompanhou o leilão do HCTR11 de fechamento na sexta pela Clear. A Clear coloca esse preço teórico automático. Mesmo sem ter nenhuma execução, ela coloca na cara lá qual é o preço teórico que está tendo no fechamento ou na abertura durante o leilão. Então, se você até é legal acompanhar leilão de abertura ou de fechamento pela Clear, porque você consegue ver esse preço teórico. Então, quem não tem conta na Clear, quem tem conta na Clear, recomendo dar uma olhadinha nesse leilão lá. Você vai ver lá bons resultados que poderiam ser, mas no final das contas, as pessoas acompanham esse preço teórico. O HCTR11 na sexta chegou a R$66 de preço teórico. Quando as pessoas viram isso, começaram a colocar ordem. Eu mesmo coloquei ordem a R$102, a R$100 e a R$98. As ordens a R$98 não foram executadas, as ordens a R$102 e R$100 foram executadas. Todas a R$100, todas ao mesmo preço. Quais são as características de um leilão? A formação do preço teórico tem algumas características. Não há rateio para ofertas ao mesmo preço, exceto em casos previstos na B3, no Manual de Procedimentos de Negociação. Então, não há rateio. Você não tem... você vai conseguir só metade das cotas que você pediu, você vai só metade das cotas que você pediu. Não, é por ordem de chegada. Botei minhas cotas primeiro a R$100,
você botou depois a sua compra a R$100, eu vou ser atendido, você não. O sistema de negociação utiliza uma escala de preços para definir os preços teóricos, sendo que essa será o mais próximo do último preço ou do preço de ajuste quando aplicado. As ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao preço teórico, então chegou ao preço justo, todas as preços de compras que tiver, todas as ofertas acima dele vão comprar no preço e as que tiverem também as ofertas de venda ao preço menor ou igual ao preço teórico, todas elas não podem ser canceladas e nem ser ter suas quantidades diminuídas. Bom, você colocou uma ordem lá. O preço teórico naquele momento está em R$100. Você colocou uma ordem a 102. Eu não consigo cancelar ela durante o leilão, porque ela está acima do preço teórico de R$100. Agora, se a ordem que eu botei de 98, eu consigo, a ordem de compra que eu coloquei de 98, eu consigo cancelar e até alterá-la. Mas as acima do preço teórico eu não consigo alterar. Isso, a B3 vai acompanhando isso e a sua corretora não deixa você fazer a alteração. Nas ofertas de compras com preço maior que o preço teórico e as ofertas de venda com preço menor que o preço teórico serão atendidas na sua totalidade. O preço teórico foi 100. Todo mundo que botou ordens de compra acima de 100 foram atendidas. Todo mundo que botou vendas abaixo de 100, o preço abaixo de 100 foram atendidos. Agora, quem botou exatamente 100, aí não foi todos atendidos. A oferta de compras e vendas com preços iguais ou preços teóricos poderão ser atendidas totalmente ou parcialmente. Foi o que eu acabei de dizer. E pode até não serem atendidas de acordo com a quantidade teórica do leilão. Não serão permitidos registros de ofertas com quantidades com quantidades aparentes durante o leilão. As ofertas com quantidades aparentes registradas antes do leilão deverão respeitar a regra de prioridade em sua quantidade divulgada ao participar do leilão. Essa questão de quantidade aparente é um outro conceito que nós não utilizamos, é mais utilizado para day trades, para fundos, índices futuros ou derivativos, tá? A quantidade restante das ofertas identificadas como qualificadas, executadas ou canceladas, não atendidas, serão canceladas no reencerramento do leilão. Então, nós temos aí essas características do leilão. No leilão, que acontece tanto na abertura quanto de fechamento. Kiko, mas às vezes acontece o leilão no meio do pregão. Acontece, mas esse aqui eu trouxe as características dos principais. Esse conceito é importante para vocês.